A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. As ideias, a mudança, o conhecimento começam com a letra K. Acesse agora captar.net e saiba como você pode ter acesso a tudo isso. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Otto Nogami comentando sobre as expectativas econômicas que não aconteceram em 2021. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius alertando os empresários sobre a necessidade de ficarem atentos quanto à guarda de documentos de suas empresas. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, entrevista o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor doutor José Vicente. Fique conosco! Chegamos, enfim, ao final do ano de 2021. Sem dúvida, um ano que iniciou com várias expectativas positivas para a nossa economia. No que diz respeito à inflação, por exemplo, nós projetávamos alguma coisa em torno de 3,3%, 3,5%. E assustadoramente estamos chegando ao final do ano com a inflação atingindo aí a casa dos 10%. No que diz respeito à política fiscal, aparentemente o governo fez a sua lição de casa. A meta fiscal estava prevista em 247 bilhões de déficit e até outubro acumulando um déficit de 115 bilhões. Entretanto, apesar desse resultado aparentemente bom, não podemos esquecer que isso foi graças à não realização de investimentos importantes por parte do governo, como na educação, como na saúde, como na segurança e principalmente no que diz respeito à mobilidade. Taxa de câmbio. Começamos o ano imaginando alguma coisa em torno de 5%. Durante o ano chegamos a bater aí 4,80%, ou seja, havia uma perspectiva muito boa para que a nossa economia melhorasse nesse ano de 2022. Não só recuperar o tombo ocorrido em 2019, mas tentar suplantar isso e apresentar aí realmente um nível de atividade econômica que desse à sociedade perspectivas melhores. Entretanto, no que diz respeito ao câmbio, estamos aí nesse final de ano com a taxa de câmbio gravitando em torno de R$ 5,70. Ora, por que tudo isso? Por que essa mudança de cenário? Por que essa mudança de expectativa ao longo do ano? Pois bem, várias questões que envolvem, sem dúvida alguma, a pandemia, né, que não está totalmente controlada, mas também pela própria inanição do governo no que diz respeito à execução da sua política econômica no seu sentido mais amplo. Várias ações que deveriam ter sido realizadas foram deixadas de lado, comprometendo a própria atividade industrial. Não podemos esquecer que, pelo menos o empresariado, até julho desse ano, tinha boas expectativas. As pesquisas mostravam a intenção da realização de grandes investimentos, seja no que diz respeito à adequação da condição de produção, mas principalmente a melhoria tecnológica dos nossos processos. Entretanto, de julho para cá, o cenário se modificou radicalmente. E essa mudança nós podemos observar de maneira muito clara quando analisamos, por exemplo, a taxa Selic. A previsão, na primeira semana de janeiro, era de que a Selic estivesse, ou fosse ao longo desse ano, em direção aos 3,25%. Entretanto, estamos fechando o ano com uma taxa de juros de 9,25%, o que acaba comprometendo, sem dúvida alguma, a própria atividade econômica. Atividade econômica que, no início do ano, estava previsto para 3,41%, por essa perspectiva boa, no primeiro semestre, as previsões já apontavam 5,3% de crescimento. Entretanto,
houve uma reversão, hoje com uma projeção para 4,58 e muito provavelmente, de acordo com o cenário que se pinta, provavelmente chegaremos apenas ao nível de atividade econômica para recuperar o tombo que nós tivemos em 2019. Então isso mostra um cenário realmente muito preocupante. E diante desse cenário, a grande pergunta que se faz: o que podemos esperar para 2022? Dia 16 de dezembro foi lançado o livro Temas Intrigantes do Direito Desportivo. O livro conta com a participação de advogados, delegados, juízes, desembargadores e ministros do TST. Olá, meu nome é Manuel Giordani, sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo e tivemos a oportunidade de organizar a obra Temas Intrigantes do Direito Desportivo em companhia do meu pai, Francisco Giordani, atualmente desembargador vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na companhia de diversos coautores que possibilitaram que essa obra se concretizasse. Esse livro ele busca trazer ao debate acadêmico diversas matérias do direito desportivo, uma seara que vem crescendo e ganhando bastante repercussão no âmbito jurídico, em suas mais variadas vertentes. Os coautores também são integrantes e operadores do direito de suas mais variadas áreas. Temos a contribuição de advogados, juízes, desembargadores, delegados de polícia e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que abrilhantaram a obra com seus pensamentos e artigos que visam aí contribuir com o avanço do direito desportivo. Todo empresário deve ficar atento com a guarda dos documentos de sua empresa. Cada tipo de documento deve ser guardado por um período de tempo, sempre com previsão na legislação. Fique atento às orientações do auditor e perito contador Vitor Stanquevicius. Existem documentos que devem ser guardados por você, empresário, por 2 anos. Exemplos: termos de rescisão de contrato de trabalho, aviso prévio de trabalhadores, pedidos de demissão. Esses são exemplos de documentos que devem ser guardados pelo prazo mínimo de 2 anos. Existe uma quantidade muito grande de documentos que devem ser preservados, guardados por um período de 5 anos. Alguns exemplos: decore empresarial, a DIRF, inclusive a sua declaração de imposto de renda pessoa física deve ser guardada por 5 anos. DEFIS das microempresas e empresas de pequeno porte, a ECD, a ECF, a ECD Contribuições, os SPEDs da contabilidade devem ser guardados por 5 anos. Mas existem documentos que devem ser preservados por 10, por 20, 30 anos, muitas vezes, quando se relacionam com o fundo de garantia. E acredite, empresário, muito cuidado, muita cautela ao descartar documentos do arquivo inativo. Existem documentos que são imprescritíveis, devem ser guardados ad aeternum pelo empresário. Vejamos alguns exemplos. Livros de atas das comissões internas de prevenção de acidentes, do CIPA, livro de inspeção do trabalho, contratos de trabalho, não é verdade, dos trabalhadores, regime CLT de sua empresa. Olha só, livros ou fichas de registro de empregados devem ser guardados sem prazo definido pela legislação. RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, cuja entrega se faz todo ano pela sua empresa. Você, empresário que quer começar o ano vindouro de 2022, saiba que existe uma legislação que já permite, habilita as empresas a fazerem a guarda de maneira eletrônica, digital, de muitos destes documentos. Tome nota, vá lá no seu buscador e aponha no buscador decreto número
10.278/20, que vai lhe trazer as condições mínimas e necessárias para que você preserve esses documentos de maneira eletrônica, aqueles documentos que você quer descartar do arquivo inativo e mantê-los sob sua guarda, devidamente, segundo os prazos legais, de maneira eletrônica digital. Vale muito bem a pena você assim proceder, se assim o desejar. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. É um prazer tê-lo conosco. Eu é quem agradeço a oportunidade, a gentileza e a grande honra, e satisfação de estar do lado do meu presidente querido. A educação em 2021 sofreu fortes impactos. Qual a tua avaliação? Qual o principal problema que a pandemia trouxe no ano de 2021 para a educação? Eu acho que os problemas podem ser localizados da seguinte maneira. Primeiramente, a pandemia ela atingiu muito esse público dessa área de mais vulnerabilidade, aqueles que mais precisam e que têm menos condições. Então, nesse público foi um strike, porque as pessoas tiveram que escolher entre sobreviver na pandemia e permanecer nos bancos escolares e, logicamente, precisaram fazer a opção por sobreviverem. Sim. E o segundo é de que a pandemia exigiu uma troca muito brusca, Você saiu do analógico e teve que ir para o digital. E as pessoas estavam muito limitadas para acessar o digital. Ou não tinham computador, ou não tinham chip, ou não tinham internet, enfim. Tudo isso dificultou muito para que essas pessoas pudessem seguir regularmente a qualificação. De modo que esses foram os dois impactos que permitiu e produziu uma grande exclusão. Muitas pessoas abandonaram o ambiente do ensino superior em especial e mesmo aqueles que ficaram tiveram um aprendizado de pouca qualidade, não conseguiram fazer uma manutenção significativa. De modo que o resultado final é que ficamos com um gap muito profundo e que nós vamos ter que fazer um trabalho muito intenso para tentar recuperar essa defasagem no ano de 2022. Isso deve ter afetado também o mercado de emprego. Não restam dúvidas. Primeiro que não teve emprego, E o pouco emprego que teve foi um emprego que não pôde contar com esse público, que já ficou no meio do caminho, e o que estava disponível para disputar o pouco espaço que tinha no mercado de trabalho, então tinha essa defasagem que não pôde ser superada. Então, menos emprego, menos oportunidades e mais pessoas com todo tipo de carência. Ou seja, os desafios são crescentes, são. E que terão que ser superados. Mas algumas conquistas se tornaram muito importantes em 2021. Eu queria a sua avaliação daquilo que se comenta, que eu acho que deve acontecer em 2022, que é o famoso ESG. O ano de 2021-2020 foi um ano muito importante para essa grande consolidação de uma mudança cultural e política que estava em ebulição. E o case do George Floyd foi um paradigma que recortou para dentro desse tema e a partir dele ele permitiu que transbordasse um conjunto de intervenções, principalmente do ambiente empresarial. Então nós não tínhamos uma atenção muito significativa para essa agenda e nós não tínhamos ações nem do governo nem da iniciativa privada por essa agenda. O governo fortaleceu, principalmente com as cotas, ações afirmativas, negros agora inclusive na política, uma lei definindo a presença do negro na política, as coisas que tais, e ao mesmo tempo um ambiente corporativo. Definitivamente entendeu que essa agenda era importante, era necessária e com isso fizeram uma intervenção profunda no sentido de trazer a agenda, de colocar os recursos para gerar essa agenda e divulgar essas ações. Imagine você que hoje nós temos alguma coisa próximo de 200 empresas que escrevem com linhas e tintas pesadas de que a diversidade é importante, a presença de negro é importante e as ações e os recursos para fazer isso acontecer estão disponibilizados. Então esse é o fato novo para dentro dessa agenda do mercado de trabalho, que não tinha muita atenção para isso e que agora então está com uma intervenção mais precisa, mais contundente nessa área. Nós estamos entrando no ano eleitoral, 2022.
Claro que essa agenda da diversidade deverá estar também retratada, como você habilmente colocou, da mudança geral, mas daria para explicitar um pouquinho melhor para que todos possam entender a profundidade e a importância dessa mudança? Essa agenda, Curo, como nós já debatemos isso uma vida toda, principalmente lá no nosso conselhão, era justamente desse desequilíbrio e dessa contradição de um regime de representação, não é, da sociedade, de um regime que está estruturado em cima de um princípio democrático, mas onde a participação da maioria dos brasileiros não se faz presente. Verdade. Nós somos um país de miscigenados, mas em que os negros são 56% dos brasileiros. Sim. E não tem 56% de negro nem no governo federal, nem no Congresso, nem nos governos municipais e nem nos governos estaduais. Nós temos um senador negro e nós temos 37 deputados federais negros. Então, é lógico que a nossa democracia está, né, distorcida, né, e está desequilibrada. Então, esse era o desafio que o Brasil já devia ter feito uma condução, um encaminhamento e, por circunstância, Floyd também colocou essa agenda na mesa. Olha, nós precisamos equilibrar a participação política. E disso veio dois movimentos interessantes. Já tínhamos aquela perspectiva de que as mulheres deveriam ter um acolhimento muito bem definido pela lei, né? 30% das vagas nos partidos estavam disponibilizadas para mulheres, mas ele não dizia que mulheres brancas e negras ou mulheres não negras. Sim. E o fato é que, então, por conta disso, o TSE debruçou sobre essa questão e recortou. São 30% para mulheres, mas dos 30%, 50% para mulheres negras. Isso fez dois movimentos. Primeiro, que colocou a perspectiva, e segundo, que em seguida o próprio Congresso regulamentou. Então, hoje, os partidos políticos, já em 2022, precisam ter a presença de negro e tem até um estímulo, uma ação afirmativa. Para cada negro que eles colocarem dentro do partido, eles recebem verba para prestigiar mais um. Tem aí um cashback, digamos assim. Você teve um trabalho muito importante, fundamental, aliás, tem e cada vez com mais conquistas, felizmente, tão necessárias para a sociedade brasileira. O movimento empresarial. Você estava citando na nossa conversa agora há pouco que um grande jornal fez mudanças estruturais internas afirmativas neste ano de 21. Quais foram? E revele a fonte, se você puder, por favor. Em verdade, essa agenda é muito curiosa, que quando a gente debruça sobre ela, a gente fica chocado. Sim. Né? Porque os gaps, como se diz, as distorções são tão profundas e graves que a gente fica assustado pelo fato de não ter dado conta disso antes. Né? Sim, claro. E um dos ambientes que a gente vê isso com muita clareza é na comunicação social do nosso país. De novo, nós somos 56% de brasileiros negros, logo essa nossa miscigenação deveria estar presente transversalmente em toda a mídia escrita, falada e televisada. Só que quando a gente abre a revista, liga a televisão ou olha para dentro do rádio, você não vê esse brasileiro ali presente. Não é? É verdade. Então, a discussão era essa e, por conta disso, houve 3 movimentos sérios. Se qualquer brasileiro ligar a televisão hoje, vai perceber que a propaganda brasileira, hoje, ela inclui e destaca mais a presença do negro. Mas um lugar em que o negro sempre esteve ausente foi o ambiente, principalmente dos grandes jornais. Né? Os jornais, em média, têm 500, 600, 1000 jornalistas, e nós não temos jornalistas negros, ou não tínhamos jornalistas negros na proporção dos negros brasileiros. E não tínhamos também a presença do negro nem como articulistas. Não tinha um jornal que tinha um articulista negro, por incrível que pareça. E por conta disso, por conta de Floyd, essa inflexão veio para a área também da comunicação, e um dos muitos veículos, né, mas sobretudo a Folha de São Paulo, que é um veículo muito importante, e cito aqui só para exemplificar, mas ela também não tinha, e diz isso textualmente, diz 500 jornalistas, eu tenho 4 negros e não tem nenhum articulista negro. E interessada... Com o seu trabalho aconteceu o quê? Conta pra gente. Eles fizeram uma revolução, né? Eles primeiramente contrataram 10 articulistas negros, né? E tudo de primeira linha, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Cida Bento, Tiago Amparo e tantos outros, e ao final se encorajaram para fazer uma intervenção até no seu próprio conselho editorial.
Então, pela primeira vez na história do nosso país, um veículo dessa envergadura, né, que é a Folha de São Paulo, passa a ter mais mulheres e, sobretudo, 2 negros no seu conselho editorial. E que, aliás, você foi homenageado pela Folha e você faz parte desse conselho. Aliás, nossos parabéns. Muito obrigado. Recebi esse convite, fiquei feliz e estou muito otimista com essas mudanças todas que estão se dando em várias dimensões do nosso país. Eu tenho certeza que elas seguirão e terão muitas outras vitórias. Segurança privada. Pois é. Qual foi a mudança na sua avaliação em 21? Se você perguntasse para mim qual é o ponto de inflexão do nosso país, a grande questão nacional, eu diria para você que é a relação da segurança pública e privada com negros. Eu não sei se você sabe, se o seu público sabe, mas o nosso país ele produz 50 mil mortos por ano, né, dos crimes violentos e da letalidade policial, ação policial. Desses 50 mil, 70% são jovens, 78% são negros. Sobre todos os aspectos, isso é uma limpeza étnica, não é? Ou isso é o que se chama de genocídio, do ponto de vista conceitual. E isso foi um tema que nunca foi colocado à mesa também. Mas quando você, com isso você punha um biombo na segurança privada, e quando você debruçou para ver os resultados também da segurança privada, aí todos levaram outro choque. E o ponto de não retorno dessa questão foi aquele caso do Carrefour, né, no ano passado, em que o João Alberto, ao final, foi morto a socos e pontapés dentro do estabelecimento comercial por seguranças, né, informais, seguranças irregulares, é verdade, mas também por funcionários do próprio Carrefour. Então, ali acendeu a luz vermelha. Olha, estamos com um problema muito sério. E quando se debruçou para ver o que é esse universo da segurança privada, né, só para você ter uma ideia, a segurança privada eles têm mais ou menos 3 mil empresas. Dessas 3 mil empresas, eles se reúnem 900 mil homens. Se você juntar todas as polícias militares, mais Marinha, Exército e Aeronáutica, não chega à totalidade dos homens da segurança privada, e muitos deles armados. Não é? E o olhar, sobretudo para o negro, é um olhar de suspeição. O negro, num ambiente de shopping, de supermercado, já está cravado com esse olhar de suspeição, que no mais das vezes resulta ou naquela violência psíquica, psicológica, ou na violência física, que, dentre outras coisas, pode até resultar em morte. Então, por conta disso, foi importante chamar esse ambiente para uma conversa. Eles reconheceram que tinha problemas sérios para isso, e dessa maneira eles se dispuseram a fazer uma mudança, uma transformação nessa abordagem, nessa condição, e hoje nós temos o programa Segurança Sem Preconceito. Toda a segurança privada se qualificando, se conduzindo para dentro do respeito à valorização da diversidade racial. Eu tenho certeza que você quer agora mandar uma mensagem de Natal, já que nós estamos no meio do Natal, ou próximos dias de Natal, no encerramento do nosso tempo de hoje. Olha, o momento do Natal é um momento de esperança, de glorificação, e é, sobretudo, um momento de sublimação, né? E a gente pode, então, dentro desse espírito, preparar um 2002 em que a paz, em que também a grandiosidade dos grandes objetivos esteja nos nossos atos, nossos gestos. Então, um Feliz Natal, um Natal de esperança, de trabalho, de paz, mas um trabalho que não esqueça, né? Um Natal que não esqueça do que nós erramos para trás e do que a gente precisa acertar para frente. Nesse momento onde todos os corações se juntam ao mais alto e mais elevado padrão, que é a comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. As esperanças, a fé, unidos, e que isto se torne realidade não só nesse dia mágico, onde a humanidade se curva, mas que possa ser a realidade, a esperança e a fé de cada dia vivido por todos nós. Sinceros desejos de um bom Natal. E na semana que vem, não percam o nosso pronunciamento sobre expectativas do Ano Novo. Até lá! A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho.